Vem cá, todo mundo fala para você reprogramar a sua mente subconsciente para ter sucesso, amor, dinheiro, uma vida melhor. Mas quase ninguém explica o que realmente isso significa. Durante muito tempo eu achei que o problema era eu. Não era o suficiente, que eu não era confiante, que eu não era capaz. Mas depois de tudo isso, eu entendi uma coisa. Que tudo isso não era quem eu era, mas quem eu acreditava ser. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Se você se sente travada, travado, tímida, insegura, com aquela sensação de que você sempre fica aquém do seu potencial, isso não significa que tem algo errado em você. Significa apenas que você está vivendo a partir de uma identidade que foi construída para você sobreviver e não para prosperar. Então, antes de entrarmos nesse ponto da mente subconsciente, a gente precisa entender uma coisa que é muito importante, que é a nossa personalidade. Você já parou para pensar que a nossa personalidade é o que define o que podemos ou o que não podemos manifestar na nossa vida? E se você for parar para pensar, até agora vivemos um conjunto de crenças, valores e experiências. Cada um tem a sua individual. E são essas experiências que temos até agora que nos moldaram para aquilo que chamamos de personalidade. A palavra personalidade, ela define a qualidade ou condição de uma pessoa. E uma combinação de qualidades que definem ali o nosso caráter a nível individual. Agora, sabe qual que é o ponto que é mais engraçado? Se você for parar para pensar na sua personalidade, ela foi definida quando éramos mais jovens. Se você for parar para pensar, pensa bem. Ela foi definida pelo que os nossos pais achavam ou queriam que a gente fosse. E por pessoas também que estavam ao nosso redor. Ela foi definida ali. Portanto, se você parar para pensar, a sua personalidade, a nossa personalidade, ela não foi definida por nós. Mas como isso é algo que já foi condicionado, a gente pode se identificar e achar que somos preguiçosas, procrastinadoras, que não temos sorte na vida. Para pensar se não é assim. Eu mesma atendo muitas pessoas e vejo o quanto que elas projetam aquilo que elas não tiveram nos filhos. Então, se você for parar para pensar, a sua personalidade ela não foi definida por você, mas por todo esse contexto que eu trouxe até aqui. Então, se você entender literalmente, tudo de fora nos moldou para ser essa pessoa que chegamos até aqui. Mas pensa naquilo que eu disse lá atrás. A única lacuna entre a sua realidade atual e a que você deseja ser não é quem você é de fato hoje, mas quem você pensa ser. Então, esse é o primeiro ponto. Você acha que essa sua personalidade de procrastinadora, de tímida, de sem sorte, dessa pessoa ansiosa, tudo isso é quem você é. Porém, não é isso, porque tudo isso é o que você experimentou na sua vida e que compõe essa identidade que você se identifica. Então, como sabemos que aquilo que pensamos, a nossa personalidade, cria a nossa identidade? Essa versão que você é hoje. Temos a possibilidade, você tem a possibilidade de mudar agora tudo isso com a sua mente subconsciente. Então deixa eu te falar um pouquinho como que esse conceito funciona. Precisei pegar uma correspondência aqui. Mas voltando, então vamos falar agora como que esse conceito ele funciona, para te trazer mais clareza.
Vamos dividir em 2 pontos. As partes do nosso cérebro que compõem a nossa personalidade, isso que você identifica com quem você é. E a outra parte que está ali te sabotando. Essa parte que é inconsciente e que está controlando a sua vida sem que você perceba. Temos o cérebro que ele é consciente e temos o nosso queridinho, a parte do subconsciente. Seu cérebro consciente, ele é capaz de entender o que está acontecendo agora. Ele que está funcionando aí para que você entenda o que está passando nesse vídeo. O seu cérebro consciente é o que torna tudo lógico e explicável pela razão. Então, o seu cérebro consciente, para simplificar, é tudo aquilo que você consegue perceber que você está ciente em determinado momento. E a maneira mais fácil de te exemplificar isso é com 5 sentidos. O que você cheira, o que ouve, o que vê, o que toca e aquilo que você pode saborear. Agora vamos falar do nosso queridinho da parte da mente subconsciente. Ela funciona como uma unidade de armazenamento. Pensa nisso, uma unidade de armazenamento. Armazenamos ali as nossas memórias, as nossas crenças, os pensamentos, as nossas emoções. E, por fim, os nossos hábitos. Tudo isso fica armazenado na nossa mente subconsciente. E o que acontece? A sua mente subconsciente, ela assume o controle toda vez que a sua mente consciente, ela está preocupada com uma outra coisa. E todos nós, sem exceção, todos nós já passamos por essa experiência. Sabe o que eu falo muito aqui do nosso queridinho piloto automático? Pensa que você está dirigindo para ir em algum lugar, ou você pode estar até caminhando, tá? Não precisa ser só dirigindo. Mas se você está ouvindo uma música, se você está falando com alguém, quando você percebe, você já chegou no seu destino. Você percebeu como foi o caminho? Não, você sabe para onde você tem que ir, você chegou no seu destino. Então, você pode ver que você percebeu a estrada? Você percebeu como que foi esse caminho? Você viu os sinais de parada, as pessoas andando, você percebeu as coisas ou não? Você só seguiu ali no piloto automático e chegou no seu destino. Ali, quem estava dirigindo foi o seu subconsciente. Então, sabendo que temos essas 2 partes no cérebro, eu quero que você lembre de algo importante. O nosso cérebro subconsciente, ele quer nos manter seguros e protegidos. Eu já falei muito dele aqui, como a mente reptiliana, que te mantém no modo de sobrevivência. Esse lugar que busca o tempo inteiro segurança, que eu já correlacionei ali com a pirâmide de Maslow. Ele funciona, essa mente subconsciente, ela vai funcionando ali como os nossos próprios pais, que quer nos manter seguros. Mas não necessariamente dizer que você está seguro quer dizer que você está bem. A mente subconsciente, ela não quer saber se você está feliz, realizada. Escuta isso e guarda. Ela não quer saber se você está feliz e realizada. Ela só quer te manter em segurança. Achamos que mantemos o nosso dia a dia muito consciente. Mas, por incrível que pareça, a nossa mente subconsciente, ela tá operando ali no nosso dia a dia sem que a gente perceba. E é por isso que eu gosto muito do Jung, porque ele tem essa frase, né, que ele fala que até que você se torne consciente, a sua mente subconsciente vai agir e você vai achar que tudo isso que acontece na sua vida é destino. Então, pensa nisso, se o nosso subconsciente é ele que está tomando a maioria das nossas decisões, a nossa personalidade, a sua identidade, ela não é baseada naquilo que você tem consciência, mas em quem você está agindo nesse modo do inconsciente. Cara,
você pode estar falando, eu mereço, eu sou essa pessoa rica, mas quando chega no fim do dia e você vê que tem um café que é mais caro, automaticamente você não vai comprar ele. Mesmo que você tenha o dinheiro suficiente para tomar um café, você vai estar criando a partir dessa sua antiga personalidade que está conduzida ali pela sua mente subconsciente, que vai falar para você que não, que você tem que economizar. É a mesma coisa quando você pensa, cara, eu quero um carro novo, mas ali no seu sistema, os seus programas sabotadores da inconsciência, que é da sua versão antiga, porque você está tentando criar essa nova versão, ela vai falar para você, mas você já viu o valor do IPVA? Você já viu o valor do seguro? Você tem todo esse dinheiro para isso? Então você vai estar ali puxando para a escassez. Com isso, não dá para você criar uma nova personalidade, uma nova identidade, essa nova versão, a partir da sua identidade antiga, que tem esses sistemas de crenças sabotadores de escassez. Você consegue me entender? Esses sistemas de crenças e carências que está preso na sua mente subconsciente. Cara, você vai ter que ter um trabalho e ainda assim a sua mente inconsciente ela vai estar agindo no seu dia a dia. Mas deixa eu te trazer alguns pontos para que você tenha muito mais clareza de como agir a partir de agora. Perceba quando que a sua mente subconsciente ela vai estar no controle, porque ela é sorrateira. Deixa eu te passar alguns pontos aqui. Digamos que você é uma pessoa que tem uma personalidade que ela é muito reservada, você é uma pessoa mais introspectiva. Você acaba que não fala tanto abertamente, fica sendo muito menos assertiva. Você é aquela pessoa que se envolve, que se mistura com os outros, que quer fazer com que os outros sejam felizes. Você não dá muito a sua opinião porque você quer ser aceita. Isso é muito bom. Mas digamos que você quer um novo cargo, você quer um aumento de salário. Mas só que na daily ali, naquela oportunidade que você tem com o seu chefe, com o time, esse lugar de que você pode ser vista, ser reconhecida, reconhecido. Esse momento que você pode dar a sua opinião, você decide que você não vai fazer isso. Como você sabe que você quer ter esse aumento, ter essa promoção, ser reconhecida? Entende isso agora. Esses comportamentos de que não vou fazer isso não é da sua mente consciente. O que está acontecendo aí é que é a sua mente subconsciente que está tentando manter você no modo segurança. Porque ela não quer que você faça nada novo nem diferente que prejudique essa personalidade, essa sua versão antiga que foi construída para te manter no modo segurança. Você consegue me entender? Mesmo que a sua mente diga, opa, vamos lá, tá na hora de você trabalhar nessas suas metas, de você ser vista, de você conseguir essa promoção. Compartilhar essas suas ideias, mostrar quem você é de fato, que você é essa pessoa que merece sim, porque você sabe. Usa essa oportunidade, aproveita esse momento que você está ali conversando com o seu chefe, faz isso. Só que aí você pega e não faz. Nesse momento você já pensa, deixa isso para depois, eu vou fazer isso amanhã. Na semana que vem eu tenho um papo com ele, com ela de novo, deixa para lá, depois eu vou fazer isso, eu vou fazer. Ou digamos assim, que o seu foco hoje é perder peso, você quer se sentir um pouco melhor, enfim, melhorar ali sua autoestima, enfim. Aí você vai num restaurante com as suas amigas, sei lá, com seu parceiro, parceira, enfim. E você teve aquele dia que foi muito cansativo, foi ferrado no seu trabalho. Você combinou de ir para o restaurante, mas você falou que não ia comer sobremesa. Porém, aconteceu todo esse desgaste no seu dia e aí você pensa, eu acho que eu mereço. E você quebra a sua dieta. Aí o que acontece? Na sua consciência você fala, tudo bem, vai, você teve um dia ruim, vai, você merece. Só que isso é bem esse lugar, de novo, da sua mente subconsciente, esse lugar que te mantém em segurança.
Isso é um comportamento que você incutiu nela. Que sempre que se tivesse alguma coisa ruim, você pode se presentear. E é muito interessante essa parte, né, do alimentar, porque é você se sentir mais acolhida. Isso foi o que você mandou para sua mente subconsciente. Só que você tinha se comprometido a fazer essa dieta. Então, se você parar para perceber esse hábito que se você teve um dia ruim, você merece comer uma coisinha mais gostosa, independente daquilo que você tem estipulado como meta, isso quebra o ciclo e faz com que você não consiga ser essa sua nova versão, por conta da sua mente subconsciente que está te mantendo segura. Então, o segundo ponto é: se você está querendo mudar a sua vida, entenda que esse lugar dessa sua mente subconsciente controla tudo aquilo que é criado na sua realidade. Mesmo que pareça que é a sua mente consciente, é a sua consciência que está criando e tomando as decisões no seu dia. Só que agora você está tendo consciência disso. E é a partir daí que você vai começar a reprogramar. Então, tem muitas formas de você conseguir reprogramar essa sua mente subconsciente, mas eu vou falar um pouco daquilo que tem funcionado para mim. A primeira coisa foi ter mudado o conjunto de crenças que constrói essa minha nova personalidade, que faz parte agora dessa minha nova versão. Então, agora, pega e faz uma lista, pega um papel ou até no teu celular mesmo, no bloco de notas, e começa a escrever qual é o conjunto de crenças que essa sua nova versão precisa ter para que você consiga manifestar a vida que você deseja. Cara, você precisa ser bem detalhista nisso, tá? Seja bem detalhista. Escreva como que essa sua nova versão, ela pensaria, ela agiria, como que ela acredita nas coisas, o que ela faria e até mesmo as coisas que essa sua nova versão, isso que você quer se tornar, não faria. Todos esses pensamentos, escreve. E assim, não tem certo e nem errado, cara. Só pega e vai escrevendo cada coisa dessa sua nova versão. Qual é o comportamento? O que que essa pessoa, essa sua nova identidade consome? O que que ela não condiz com a personalidade dela? O que que ela não deve estar consumindo também? Qual é o lugar que ela deve estar frequentando e onde também não faz muito mais sentido para ela? Como que ela reage às pessoas? Escreve tudo isso. Começa a ver nos detalhes e a dizer: eu sou muito abençoada por aquilo que eu tenho. Eu sou abençoada porque o dinheiro inesperado, ele chega na minha vida. Quando você pegar o seu salário, por mais que ele seja o mesmo ainda dessa sua versão, começa a olhar para ele por um outro ângulo e ver o quanto que você é abençoada porque você tem um emprego que é abençoado. Outro ponto, agradeça. Sabe quando você vai pagar as suas contas? Olha para elas por um outro ângulo. Não de que, o meu dinheiro ele não dá para nada, eu só tenho que pagar essas contas. Eu já falei sobre isso aqui, né? Então, eu sou grata porque eu tenho dinheiro para pagar essas contas. Eu sou tão abençoada que, olha, as minhas contas elas estão em dia. Depois que você já criou a tua lista, vamos trabalhar essa sua mente consciente. Você vai precisar descer esse nível da consciência indo para a sua inconsciência, porque você não consegue ter noção da sua inconsciência, desse lugar sabotador da sua mente, quando você está agindo conscientemente. E a maneira que eu consegui acessar foi com a meditação. Gente, eu sei que é muito difícil, ainda mais quando você tem uma vida corrida, e eu me lembro assim que eu não gostava de nem ouvir falar da palavra meditação.
Mas meditar é quando você consegue desacelerar, você vai silenciando essa mente que está aí consciente, você vai conseguindo rebaixar o nível para ter acesso a essa mente subconsciente. É aquele lugar que você vai abaixando as ondas cerebrais e que parece até que você está dormindo. Eu gosto muito das meditações da Raíssa Zocal. Eu consegui muito ali com as meditações dela. Também tem, né, o próprio Ho'oponopono ali da Beth, do dinheiro abençoado. Eu vou deixar eles aqui mostrando para vocês, tá? Para que você consiga. Tem uma meditação também da Raíssa Zocal, que é de eliminar as energias negativas. Começa a fazer essa meditação. Possivelmente, no início, você vai dormir, mas é assim que você vai estar acessando essa sua mente inconsciente, tá? Então tá tudo bem se você dormir, não tem problema. Relaxa o seu corpo. Começa a ouvir essas meditações, essas frequências. Foi assim que eu consegui ir mudando esse meu lugar dessa minha mente subconsciente. E a partir disso, nesse seu estado meditativo, você começa a lembrar dessa sua lista de crenças, dessa sua nova versão, dessa personalidade que você quer se tornar. E conforme você já está ali tendo esse hábito da meditação, começa a gravar essas novas crenças, esse lugar que essa sua nova versão, ela precisa. Então, cada vez que você for adquirindo esse hábito da meditação, começa a pensar quais são as crenças que essa sua nova personalidade necessita. Começa a vivenciar e ver esses lugares de onde essa sua nova versão vai. Como que ela se comporta. Começa a gravar essas novas crenças no seu subconsciente. E foi isso que eu fiz e faço sempre que eu preciso gravar uma nova crença na minha mente subconsciente. Você precisa ter novas experiências e eu falo o tempo inteiro isso aqui nos vídeos. Mas em 2020, como eu já falei, eu estava desempregada, estava terminando a faculdade e comecei a gravar alguns vídeos. E teve um vídeo que foi muito marcante porque eu comprei uma mala. Eu não tinha viagem, mas eu comprei uma mala. E veio ainda uma mala de avião. Na época eu queria uma mala maior, mas veio a mala de bagagem de avião, sabe? Aquelas malas de mão. Ali já foi um primeiro sinal. Eu criei um espaço para que eu trabalhasse de casa. E escrevi meu novo home studio, meu trabalho de casa. E depois eu consegui, no fim do ano, um trabalho remoto. Então você precisa criar novas coisas e mandar para essa sua mente inconsciente que quer te manter segura de que é seguro tudo isso. E é muito louco. Então quando você quer uma coisa nova, você precisa sentir que isso é real e mandar para sua mente inconsciente. Então você consegue fazer isso através da meditação. Foi assim que eu comecei a ir trabalhando esses meus programas sabotadores. E isso funciona muito bem porque ali, quando você está nesse lugar, nesse estado, quando você está criando essas novas coisas, quando você está indo num restaurante que você quer, a sua mente ela não consegue diferenciar se é real do imaginário. Que é por isso que a gente fala das crenças que nos limitam, né? Eu falo dessas crenças que nos limitam, mas que tem esse lugar do imaginativo, de você conseguir criar e mandar para os seus sistemas, programadores aí, sabotadores de que é seguro. E quando você está nesse lugar dessa mente consciente, deixando a inconsciente controlar com medo, com crenças limitantes, você não consegue manifestar. Então não é só você falar.
Ah, eu sou isso, só falar da boca pra fora. Você precisa descer e acessar tudo isso. Ir de encontro com essa sua sombra, sabe? Entender que tudo que falaram pra você até aqui, essas crenças que te limitam, esse lugar que você veio, porque eu também vim do lugar de sobrevivência. Você precisa primeiro reconhecer isso. Entender que é essa mente sabotadora que tá te segurando, te mantendo nesse modo de segurança. Não quer que você tenha uma versão nova. Você precisa reconhecer isso e ir mudando esses hábitos e mandando essas informações para sua mente subconsciente de que é seguro receber e criando essas coisas novas também no meio do caminho, sabe? Porque foi só assim. Não era só quando eu falava, porque eu sempre falei, eu quero ser muito bem sucedida. Eu quero ter liberdade. Mas cada vez que eu só falava e repetia com a minha boca para fora, eu estava mais presa. Eu fiquei por muitos anos trabalhando em lugares que eu não era reconhecida. Eu já falei aqui várias vezes que eu tinha um VR de R$10. E ali eu queria muito. Nossa, como eu queria. Sabe aquele lugar que as pessoas falam assim, cara, para de falar que você só fala? É isso. Começa a agir. Porque tem muitas vezes, né, quando a gente tá com a vida ferrada e a gente fica com muita raiva e fala assim, mas você vai ver, eu ainda vou ser muito bem na vida. Só que você só fala da boca pra fora. E você continua agindo do mesmo jeito. Então, tenha consciência disso. É por isso que eu falo que só com autoconhecimento e tendo consciência de quem você é que você consegue mudar. Mas falando muito sério agora pra você, entenda que assim, cara, vale muito a pena, porque consegui ter reprogramado esses meus programas sabotadores, e claro que eu tenho mais ainda, mas já fez com que eu desse um passo muito grande. Eu não sou mais a versão lá de 2020, eu sou uma nova versão. Eu consegui sair da CLT, eu trabalho de casa, eu consigo gravar meus vídeos, eu já tenho uma vida muito diferente. Eu consegui construir essa realidade que eu tenho hoje. Então, minha amiga, meu amigo, vale muito a pena você reconhecer quais são esses seus programas sabotadores. Vai por mim. Então, comenta aqui qual foi a maior lição que você aprendeu hoje, o que você vem aprendendo aí com os vídeos e aquilo também que você quer saber. E se esse vídeo fez algum sentido pra você e você é novo por aqui, já se inscreve no canal, compartilha com aquela pessoa que também precisa ouvir isso hoje. Deixa um likezinho aí pra fortalecer a nossa amizade. Eu vou deixar esse vídeo aqui falando da pirâmide de Maslow. E mais esse aqui falando da identidade, para que você siga no seu aí, nessa sua jornada de processo evolutivo e manifestação com consciência. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!